Olá, eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando o Soberania Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, desde janeiro de 2017, discutindo a retomada da soberania do Brasil, em consequência exatamente do golpe de 2016, que desmontou o país, nos jogou numa tragédia que perdemos a nossa soberania, de certa forma, e o povo brasileiro ficou na miséria. Então, o nosso objetivo é resgatar a soberania do Brasil e o fortalecimento das pessoas. E dentro disso passa várias discussões. O tema de hoje nós vamos tratar exatamente do papel do cristianismo conservador, nessa situação em que o país foi envolvido, basicamente depois do golpe de 2016. Beth, quem vai nos ajudar a tratar dessa importante questão para o nosso futuro desenvolvimento que nós estamos buscando do Brasil? Bom, nós temos o prazer de estar aqui novamente com o Fábio Pia, é o nosso colaborador muito valioso e que vai nos ajudar. E obrigada aí, Fábio, por ter atendido mais uma vez ao nosso convite para a gente fazer essa reflexão sobre esse assunto tão importante para a vida política brasileira. E o Fábio é uma pessoa, um historiador, um teólogo, professor de pós-graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, e realizou uma parte do seu doutorado nas escolas de altos estudos de ciências sociais de Paris, na França. Ele desenvolve pesquisas sobre história das religiões, sociologia da religião, política, movimentos sociais, ensino religioso, diversidade religiosa, enfim. Ele é um estudioso e um pesquisador de temas complexos e absolutamente necessários para a compreensão da conjuntura do Brasil de hoje. Então, Fábio, mais uma vez agradecendo. No ano passado, você esteve aqui no Soberania em Debate, um programa de uma profundidade teórica muito grande sobre a questão do cristianismo conservador, de ultradireita, E você, na sua fala final, falou de uma série de desafios que a gente teria para 2022. Então, nós estamos, há pouco mais de 4 meses das eleições. Então, para a gente começar a conversa, qual é o diagnóstico desse momento pré-eleitoral do ponto de vista da influência das chamadas igrejas cristãs conservadoras no aparato ideológico do governo brasileiro? Então, Beth, eu quero primeiro agradecer, Agradecer o carinho, o convite novamente de vocês, do pessoal do SOS Brasil Soberano, agradecer o Jorge, o carinho, a Lídia, o pessoal das internas, dizer da felicidade de estar aqui, E assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder de alguma forma contribuir, Poder contribuir na reflexão, Poder dialogar de alguma forma. Bom, o papel das igrejas, O papel das igrejas, ela é recorrente, Ela é recorrente. Mas eu não posso deixar de dizer, que não é de hoje esse papel, Nós temos, assim, após a eleição de Bolsonaro, a partir de 2018, Após a eleição de Bolsonaro, saíram uma série de reportagens se referindo diretamente à estrutura religiosa evangélica, dizendo que a estrutura religiosa evangélica foi responsável diretamente pela eleição de Bolsonaro, Então, existe, principalmente do setor de esquerda, o centro-esquerda, aferiram e perceberam que, de alguma forma, o setor evangélico decidiu a eleição, Isso não é à toa. Primeiro que os atores evangélicos, os cristianismos, de uma forma geral, mas setores evangélicos, que principalmente pentecostais, eles são, vamos dizer assim, são os setores que mais chamam as vistas das pessoas, porque estão nas televisões, estão nos aparatos das mídias sociais, são estridentes, são nervosos, midiáticos, então chamam muita atenção, Chamam muita atenção.
esse cristianismo conservador, ele não é só formado desses setores que chamam tanto a atenção da gente. Ele é formado, olha, de um lado também pelos protestantes tradicionais, né, que estão hoje gerindo o Estado de Bolsonaro. Por exemplo, o MEC, por exemplo, a parte jurídica, são basicamente levado pelos protestantes tradicionais como batistas e presbiterianos, né? André Luiz Mendonça, o ex-ministro da Educação, o atual diretor do CNE, ele é de tradição batista. Então, assim, os protestantes tradicionais também têm um sério destaque junto ao governo Bolsonaro, mas eu também não posso deixar de dizer que tem uma outra. Isso é uma tríade, na verdade. Pentecostais, protestantes tradicionais, pentecostais mais estridentes, apoiando diretamente o Bolsonaro, né? Protestantes tradicionais no Estado, operando o Estado. Tem boa formação universitária, acadêmica, intelectual, né? Nesse sentido. Não que o outro não tenha, mas essa é uma especificidade, talvez. E o terceiro elemento que eu acho importante, que é por muitos esquecidos, né? Que é a importância do catolicismo conservador e tradicional. A importância do catolicismo conservador e tradicional, ele é sem igual. Assim. Ele ajudou a formar a República Brasileira, inclusive a República Brasileira. Ele ajudou a formar também depois a formação do Estado varguista. Ele ajudou a formar uma série de modulações estatais, né? Que influenciam a gente hoje, né, de uma forma direta. Então, é impossível falar da formação do Estado brasileiro se eu não falo da formação do catolicismo no Brasil também. Então, vamos dizer assim, o Jorge, o Beth, a configuração do que nós temos hoje, que está se alinhando, primeiro, se eu penso em termos de bolsonarismo, para a eleição que está começando, então estamos às portas dela, é que nós temos pelo menos 3 setores junto a Bolsonaro. Protestantes tradicionais, ligados às grandes corporações religiosas evangélicas, tá? Protestantes tradicionais, protestantes pentecostais, e temos também os chamados católicos conservadores. Esses grupos estão alinhados das grandes corporações religiosas. Eu não estou me referindo às pequenas corporações religiosas, das pequenas igrejas, não estou referindo a essas. As grandes corporações como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Convenção Batista Brasileira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, essas igrejas são, por definição, apoiam o governo Bolsonaro e vão apoiar a eleição de Bolsonaro. Contudo, e aí eu tenho que chamar a atenção para o pessoal que está assistindo aqui, contudo, as grandes corporações religiosas evangélicas não compõem grande parte do setor evangélico. Isso a gente tem que falar. Quem faz grande parte do setor evangélico são as igrejas mais comunitárias, a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus, que os pastores são formados pelas próprias comunidades, são gente da comunidade, tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que dizer logo de cara aqui para o pessoal. Gente, os evangélicos são a grande substância do bolsonarismo. Eu acho, diria, na eleição de 2018, sim, as grandes corporações operaram muito fortemente para que levassem muitos votos se construíssem muitos votos a partir dela. Contudo, as grandes corporações religiosas evangélicas não têm maior número de evangélicos. Então, a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, que são igrejas muito comunitárias, que são democráticas, as comunidades resolvem, são as maiores igrejas do setor evangélico. Então, isso a gente tem que falar. Assim, olha, saíram nas últimas pesquisas, assim, ó, Bolsonaro agora está com 53% das intenções de voto no setor evangélico. E Lula está com 30 e pouquinho, 38, por aí. Está meio que com um empate técnico entre essas duas. Então, o que a gente tem que dizer, assim, é que essa disputa, embora em 2018 tenha sido de lavada para o Bolsonaro, agora parece que está acontecendo, até agora, se não acontecer qualquer estrondo horroroso do lado de alguma das esquerdas, esse jogo está mais equiparado. Não, mas eu não posso dizer que Lula está vencendo o setor evangélico. Não está. Essa é uma outra configuração. Então, assim, a definição, assim, olha, o que eu acho que é importante ser dito. As grandes corporações religiosas estão cooptadas pelo bolsonarismo. Ponto. Grandes corporações religiosas cristãs estão. Mas as pequenas igrejas, que são as maiorias, não. É esse o jogo que tem que ser, que vamos dizer assim, que tem que ser pensado e tem que ser jogado
no âmbito, vamos dizer, minimamente democrático, né? Ô, Fábio, tem uns dados aqui que foram levantados pela nossa equipe que diz o seguinte: nos anos 70, em 1970, o Brasil era considerado o maior país católico do mundo. Do mundo, tá? Tinha algo em torno de 91% de católicos contra 5% de evangélicos. Isso aí. No censo de 2010, né, o último censo que nós tivemos, né, esse número passou para 64, né, para católicos e 22 para evangélicos. Se calcula, né, que os evangélicos poderão ser maioria em 2030. Então, a primeira questão que eu queria te colocar é essa, né? Como explicar esse crescimento? E a segunda, né, a Verônica, que trabalha com a gente aqui, também é na mesma linha, tá? Que tem a ver com a questão dos católicos também. A Verônica pergunta se o catolicismo conservador tem influência relevante no bolsonarismo. Então, para colocar tudo isso diante desse cenário, porque o fascismo, né, foi o seu último livro é o Cristo Fascismo, né? E o que Bolsonaro representa é exatamente o fascismo. Ele nunca negou isso de ninguém. Nunca negou isso de ninguém. Então, né, não dá para atribuir somente a um determinado segmento. Eu tenho que compreender isso para a gente saber. Você pode esclarecer isso para a gente? Essas duas questões? Não, olha só. Primeiro Jorge, perguntas de milhão, né? O que está acontecendo? 70 tínhamos 5% e agora... E aí, deixa eu tentar dar um pouco mais de tons a isso. Tá. O Jorge. Fica à vontade. A previsão é que em 2034 a população ocorra uma virada. Então, a gente está em processo de transição religiosa, literalmente. Transição religiosa cristã, tá? Isso é uma outra coisa que a gente tem que dizer. Não está acontecendo uma nova configuração, uma nova tradição religiosa. O que nós temos é uma configuração intracristianismo, do mundo católico para o mundo evangélico. É isso que está acontecendo. 2034 é a previsão de quando vai acontecer essa mudança. Mas eu também tenho que dizer, olha, também esse ano e ano que vem, provavelmente é uma outra marca, tem uma outra marca que está acontecendo, que é os católicos vão deixar de ser mais de 50% da população brasileira. Então, estamos vivendo agora, assim, é o que está se desenhando, o que nós estamos vivendo agora é que o catolicismo deixa de ser 50% da população brasileira e começa a operar em 49,8%, uma coisa assim. Então, assim, esse é o primeiro passo para depois ele perder a força, a hegemonia, assim, fazendo um exercício aqui mesmo de futurologia, mas tem muitos demógrafos que vêm indicando, vêm salientando essa equação. Ô, Jorge, eu concordo com algumas coisas que a gente já tinha falando aqui nos bastidores, né, que aconteceu um amplo processo desde a ditadura civil empresarial militar no Brasil, que não é só um processo, vamos dizer, da repressão da ditadura, dos aparatos políticos, né, não só isso, mas ocorreram uma série de tratativas intra-governo militar e as organizações americanas, da CIA, as grandes empresas americanas ajudaram a patrocinar uma série de chegadas de missionários no Brasil a partir de 70. Então, e não é só assim, é isso que eu queria tirar essa equação, esse sintoma que a gente normalmente fala. É o pentecostal o problema. Não é, tá? Não é. E para isso eu tenho que indicar o seguinte: se chama muito atenção, olha, a partir da ditadura militar, as organizações chamadas Comunidades Eclesiais de Base, a todos de libertação, se expandiu a partir de 68 no Brasil, no interior do Brasil. Né? No Brasil, vamos dizer assim, no Brasil dos interiores, né? Se expandiu, ajudou a organizar coletivos, associações médicas, sindicatos como esse, ajudaram a organizar isso. Um fenômeno maravilhoso, brasileiro, importante.
né? Importante. O governo militar, percebendo isso, as lideranças do governo militar perceberam isso, chamaram as tradições religiosas, né, que falavam a mesma linguagem da religião, que a teologia de libertação, chamaram, em consulta com agências americanas, norte-americanos, pescaram, influenciaram, financiaram a chegada de uma leva de missionários no Brasil. Por exemplo, eu vou citar o importante batista chamado Billy Graham. Billy Graham começa a fazer uma série de conferências no Maracanã, foram 4, 5 conferências no Maracanã de Billy Graham, conferências, olha, circularam batistas, ó. Então, o que eu estou dizendo, Jorge? Jorge, eu estou dizendo aqui que existe um projeto de evangelização. Tem alguns autores que vão chamar isso que é um projeto de transnacionalização. Eu, pessoalmente, acho bonito falar transnacionalização. Você vai conversar com uma outra linguagem, com os fiéis e tudo mais. Acho maravilhoso. Mas eu confesso que eu acho que a gente tem que botar um pouco mais o pé na porta. O que os Estados Unidos faz com o Brasil de 80 para cá, mandando missionários, incentivando a evangelização, incentivando a pauta americana dos costumes, ideologia de gênero, escola sem partidos, essas terminologias todas vêm do sul dos Estados Unidos. O que se faz no Brasil é uma nova expressão do imperialismo americano, que não se invade, contudo, se influencia religiosamente, usando aquilo que tem de mais importante para as pessoas. A periferia brasileira, as periferias brasileiras, não tem esporte, não tem saúde, não tem nada disso, mas tem pelo menos em cada esquina, tem pelo menos 4 igrejas que dão assistências às comunidades, que são frequentadas por pessoas das comunidades. Esses símbolos religiosos, eles dizem muito para nossas periferias. Então, assim, a perspectiva, Jorge, Beth, o pessoal que está escutando aqui, é que isso seja aprofundado, tá? Eu não estou dizendo que nós vamos ter aqui um país árabe no Brasil, um Brasil como um universo evangélico árabe, como muita gente vai dizer, vai ser um novo Estado islâmico brasileiro, evangélico, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que vamos ter uma nova expressão de um aprofundamento cisoso religioso. Quais são as negociações? Nós vamos ter que caminhar juntos para perceber elas. Mas eu não posso negar também que essa camada evangélica das grandes corporações ajudou de forma fundamental a eleger uma nova expressão do fascismo que nós vivemos hoje no Brasil, que se chama o governo Jair Messias Bolsonaro. Nós não podemos abrir mão de dizer isso mais. Estamos, caminhando para uma nova configuração, uma nova eleição e tudo mais. E eu acho que a gente pode, a partir do que foi vivido durante a pandemia e antes dela, caça às pessoas, a gente pode dizer, olha, fundamentalmente a gente pode dizer, o que nós vivemos nesses 4 anos é uma nova configuração do fascismo brasileiro. Que, assim, como eu já venho falando, que para mim, a partir da linguagem cristã. Então, o governo Bolsonaro usa a linguagem Deus te abençoe, vai com Deus, as orações da Michelle Bolsonaro, as orações da Damares, a linguagem religiosa da Damares, a dificuldade que seja de Bolsonaro falar em termos cristãos. Bolsonaro fala muito mal o cristianismo e tudo mais, mas ele tenta fazer. Então, a interlocução, a forma de conversa do governo Bolsonaro é via, fundamentalmente, cristianismo conservador. Fundamentalmente. Então, o cristianismo conservador ajudou a eleger Bolsonaro. Não preciso ir longe. Cila Malafaia e Marcos Feliciano seguirão sendo os líderes das campanhas no setor evangélico de Bolsonaro. Bolsonaro acabou de sinalizar isso. Então, assim, esses setores ditos aí, André Valadão, Cila Malafaia, Josué Valando Júnior, Sócrates Oliveira, esse grosso de pessoas vão seguir das grandes corporações religiosas evangélicas, Padre Paulo Ricardo, católicas, seguirão assinando com o Bolsonaro. Seguirão assinando com o Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer é que existe um processo amplo, você bem salientou, Jorge, e que, para mim, vai ter continuidade pelo menos por mais 20 anos. Porque a juventude, mesmo que a gente tenha alguns dados que acabaram de sair da Folha, dizendo que a juventude está cada vez mais sem religião e tudo mais, mas essa configuração
foi uma pesquisa muito da cidade, das elites da cidade e tal. Se a gente vai um pouco mais para as periferias, não tem como falar de periferia urbana e rural no Brasil se a gente não fala de movimento evangélico. Então... Não, eu queria aproveitar essa sua deixa, porque quando nós estamos falando, você caracterizou bem desse movimento ultraconservador de direita, cristã e tal, mas quando a gente vê que dentro de acampamentos do movimento dos trabalhadores sem terra já há uma maioria de evangélicos, quando a gente vê que nos movimentos sociais dos trabalhadores sem teto há um grande número de evangélicos. Quando a gente vai para algumas entidades, alguns movimentos sociais de periferia, já existe um amplo segmento que é evangélico. Onde é que se cruza essa pauta religiosa? E claramente essas pessoas elas são evangélicas, mas elas vivem uma realidade social, econômica bastante aguda, principalmente nesse momento. Onde que essas duas pautas, a pauta de costume e a pauta econômica, elas vão se cruzar, ou se cruzam, eu imagino, para produzir amplos segmentos no movimento social de centro-esquerda que está dentro do movimento dos evangélicos. Existe um evangélico, um cristão progressista que está atuando dentro das periferias e favelas do Brasil? Então, Beth, desculpe, eu acho sua pergunta muito, muito interessante e importante. Muito interessante. E aí, para isso, eu vou levantar um fenômeno que vem acontecendo, acho que desde a saída de Lula da prisão, né? Ele vem se preocupando de forma sistemática em construir uma pauta de diálogo com os setores evangélicos, né? Mas, assim, eu não quero ser simplista ao falar de Lula. Lula, para mim, é uma figura... É um político brasileiro. É o símbolo de um político brasileiro. Ele não dá a cara só para uma coisa, né? Então, assim... Bom, eu vou dizer assim, na aparência, o plano A do lulismo. O plano A de Lula, agora, é conversar com os chamados evangélicos de esquerda ou periféricos. Então, aí ele construiu uma ampla reunião que aconteceu em outubro, novembro, no final do ano passado, que vieram 700 lideranças na internet. 700 lideranças, né, que foram convocadas por duas figuras importantes do setor, três ou quatro figuras importantes do setor evangélico de esquerda, progressista no Brasil. Primeiro, a figura importante do PT, a Benedita da Silva, membro da Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói. Benedita da Silva é a figura que está se notabilizando nesse debate, desses chamados comitês evangélicos, comitês periféricos, né? Benedita da Silva é uma figura importante. Eu quero citar também três figuras importantes, mas essas muito mais ligadas ao intramovimento evangélico progressista. Eu quero citar a figura de Ariovaldo Ramos, que foi versado como possível vice à chapa de Lula, pastor, Ariovaldo missionário, uma figura importante do setor dito progressista evangélico no Brasil. Quero levantar a figura de Nilza Valéria, que atualmente é a interlocução dos evangélicos no MST, né? É importante também se dizer. Também quero levantar a figura de Valéria Cristina, que é representante de um movimento evangélicos pela igualdade de gênero, né? Então, essas figuras são figuras importantes do setor evangélico no Brasil e que estão participando e mobilizando um pouco essas reuniões, essas vinculações com o que vem se desenhando como sendo a pauta prioritária de Lula. A pauta prioritária, o plano A de Lula é esse. Essa vamos dizer assim, essa é a cara que está procurando. Então, a vontade é de construção de um comitê popular evangélico, levado principalmente para essas quatro figuras, mas principalmente notabilizado pela Benedita da Silva, que se aprofunde junto às periferias brasileiras,
para que se escute os setores evangélicos e, a partir disso, se faça a interlocução. Vão ser assim, o desenho são os chamados comitês evangélicos, comitês evangélicos de periferias, chamados comitês, né? Que se faça a interlocução. É um desenho interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Que esses comitês vão chegar para as representações políticas, vão dialogar e vão trazer as pautas e vão retornar com as pautas e tudo mais. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho do PT agora, né? Mas também o PT não esquece do seu passado, o governo não esquece. E aí, o que acontece? O plano B é aquele que a gente menos acha bonito, né? Tem um senhor antigamente ligado ao senhor Marcos Feliciano, que é um Paulo Marcelo Schleimer, esqueci o nome todo dele, mas ele é um pastor de uma grande corporação, e ele vem procurando as grandes corporações religiosas evangélicas, entre elas Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Universal do Rio de Janeiro e tal. Ele vem procurando para tentar traçar um novo plano para a governança do PT, para a governança do PT que está assim, em processo de construção, né? Então, o que eu posso dizer é que existe sim, de forma direta, um caminho, né, uma vontade de fazer o caminho primeiro a partir desses comitês populares, mas também é basicamente impossível, gente. Eu posso dizer isso de carteirinha, é basicamente impossível ter um governo no Brasil que a Igreja Universal não assine. Desde Fernando Collor de Mello, a gente pode ver isso com maior facilidade. Assim. O governo Lula frequentava a casa de Macedo sistematicamente. Então, assim, eu não falo isso com felicidade, como analista, assim, olha, isso está acontecendo. Beth, quando você perguntou, eu estou intuindo a sua pergunta, né? Quando você perguntou, existem evangélicos desse setor de pautas progressistas? Sim. Existem. Então, nesse sentido, é nessa especificidade que se relaciona as pautas da esquerda tradicional e a periferia. A esquerda, essa esquerda, que tem que fazer crítica a partir desse lugar da periferia, né? Essa esquerda, ela tem que escutar a pauta dessas mulheres como Dona Sônia, Dona Lídia, Dona Francisca, que, assim, carregam famílias, cada um carrega 10, 15 pessoas dentro de casa e que não tem o que comer para o dia seguinte. A preocupação de uma esquerda que está se construindo, quer dizer, deve ser essas pessoas, onde as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. Então, Beth, é nesse caso que as pautas se relacionam. É quando a gente percebe que os atores religiosos são fundamentais para o Brasil contemporâneo. Olha, e eu vou dizer uma coisa que a sociologia da religião não fala normalmente. A religião, ela nunca foi desencantada do Brasil. O Brasil sempre se usou a linguagem religiosa para as relações sociais. Vai com Deus, vem com Deus, eu vou fazer uma oração por você, eu vou fazer uma reza por você. Essa coisa de que desencantamento do mundo, que tão dito na sociologia, por Weber, esses autores europeus não significam nada para cá. Para a gente, importa ir na casa do outro, dar as mãos no meio da comida e todo mundo dá a mão para orar. Se você ora ou não importa. Mas é uma forma de sociabilidade. Quem não foi numa festa de família e, de repente, uma senhora começa a falar em vou orar, vou rezar, vou fazer alguma coisa. Então, são as relações no Brasil se estabelecem muito a partir da religião. Religião é algo sensível das pessoas. Religião é uma forma muito clara de se comunicar e de aconchego para as pessoas, de familiaridade, de densidade sensível, né? Então, assim, a gente tem que se atentar para isso. Olha, o que o governo... Uma das poucas coisas que o governo Bolsonaro ensinou para a gente é que a religião não pode ser desprezada como meio de ação política direta. Ele usa em cada discurso textos bíblicos,
termos bíblicos em cada discurso. A gente não pode desprezar essa inteligência, não de Bolsonaro, mas da brasilidade. Diz muito para a periferia. Diz muito para a periferia. Ao invés de você chegar na casa da pessoa e perguntar: rapaz, você precisa de comida, você precisa de pão, água, o que você precisa? Mas se você chega na casa de uma pessoa e fala assim: a paz do Senhor, eu vim trazer uma comida porque Deus me falou. É uma outra linguagem. Está relacionado com sentimento. A gente não pode desprezar essa sensibilidade religiosa. Não pode. Essa sensibilidade religiosa, ela é fundante para o Brasil atual. Não diminuiu assim, não diminuiu a quantidade de religiosos. Muito pelo contrário, segue a mesma constância. Tá bom? Agora, Fábio, fala para a gente aqui um pouquinho dentro desse projeto. Tem aquela questão da Verônica que ela falou, que ela perguntou, né, que é a questão da influência do catolicismo conservador no bolsonarismo. E eu queria colocar também voltando a essa questão, e também com relação ao golpe de 2016, né? Aonde esses grupos que só pensam, né, que são melhores, né, influenciaram de alguma maneira nesse golpe da presidenta Dilma, contra a presidenta Dilma. Tem alguns analistas, o Beth, o Jorge, tem alguns analistas que creem que o bolsonarismo seja um filho direto do catolicismo, na sua própria forma de operar. Essa própria forma de operar a partir de inimigos, da construção de inimigos constantes e incomuns, a partir das pautas morais, para alguns analistas, isso é um sinal dos antigos centros, espaços de cultura, pelo menos de Plínio Salgado. Espaços de cultura, como, por exemplo, hoje nós temos o Centro Dom Bosco de Cultura, que produz semanalmente, como se falou em alguns momentos, semanalmente a caça a setores ditos heterodoxos do catolicismo. Então, assim, para alguns analistas, a espinha dorsal do Jair Messias Bolsonaro está ligado com esse catolicismo brasileiro absolutamente preocupado com os embates. Semanalmente construir embates, semanalmente construir batalhas para tirar o foco de outras coisas, né? Então, assim, isso foi dito, isso vem sendo dito de forma muito, muito recorrente, que o catolicismo vem servindo ao Bolsonaro em termos de mentalidade, de construção constante de batalhas nos níveis culturais, nos níveis das relações, sim ou não e tudo mais. Então, assim, seria uma espinha dorsal, até porque o que se sabe é que Bolsonaro seria pouco evangélico, mas ele, sobretudo, ele é ligado com o catolicismo conservador. Em vários momentos ele aparece com a imagem de Jesus católico, muito católico, todo branco, parece ter uma alma penada, né? Assim, parece um negócio estranho demais, europeu, um Jesus europeu. Aparece gente próxima a Bolsonaro, aparece com a cruz, né? Bolsonaro carregando a imagem de Fátima, como sendo aquela que luta contra o comunismo no Brasil, né? Então, assim, essa leitura, ela vamos dizer assim, ela é substancial. Assim. Eu também acho assim, que o catolicismo tem uma importância muito destacada em relação à figura de Bolsonaro. Muito destacada. Então, esse é um primeiro elemento que eu queria destacar. O catolicismo, ele parece que está, vamos assim, na mentalidade do setor hegemônico do bolsonarismo hoje. Embora os setores evangélicos estejam o tempo todo estridando, nervosos aí, né? O tempo todo. Contudo, o catolicismo, ele produz guerras culturais constantes, desde a famosa construção do chamado Centro de Plínio Salgado, né? Desde a famosa formação de um catolicismo conservador, inclusive em Campos de Goytacazes, né? Então, assim, essa é o primeiro elemento que eu queria destacar. A segunda questão, qual foi mesmo, que eu esqueci? A participação dos missionários do Evangelho no golpe contra a presidenta Dilma, né, Jorge? Beth, olha só, isso é fundamental. Fundamental. O senhor Silas Malafaia, no começo de 2016,
até o impedimento de Dilma Rousseff, ele foi por volta de 11 vezes a Brasília. Olha, o que um pastor que atua no Rio de Janeiro, na Baixada do Rio de Janeiro, como é César Malafaia, o que ele vai fazer 11 vezes em Brasília no começo do ano, antes do impedimento do Dilma Rousseff? Eu digo, fazer reuniões, participar da celebração da Frente Parlamentar Evangélica para começar a construir o caldo do impedimento de Dilma Rousseff, produzindo vídeos falando que Dilma era gaysista, Dilma fez pedaladas, Dilma era uma irresponsável economicamente falando. E essa linguagem diz muito para o setor da Frente Parlamentar Evangélica. O senhor, quem era a liderança na época da chamada Frente Parlamentar Evangélica, nada mais nada menos do que o senhor Marco Feliciano, que falou em vários momentos, ao longo do começo do ano até o meio do ano, quando aconteceu o impedimento, falou em vários momentos. E um vídeo que é importantíssimo do Feliciano, ele vai dizer o seguinte, ele diz que a Dilma traiu ele. Traiu o Brasil, mas traiu ele. Então, Beth, Jorge, eu posso dizer sem nenhuma dificuldade, existe um amplo projeto de circulação de pastores em Brasília, no pré-impedimento de Dilma Rousseff, preocupados com o processo de convencimento da Câmara e do Senado, o processo de convencimento de que o melhor para o Brasil era ter um outro presidente. E quem estava junto deles nisso é o senhor Michel Temer. Foi justamente nessa época que o Temer começou cada vez mais a não dialogar mais com a Dilma e começou. E outra coisa que aconteceu, não sei se vocês estão lembrados, mas eu mapeio isso, né? É que quando foi convocado o impedimento da Dilma Rousseff, quando começou a votação, Bolsonaro não estava no Brasil. Bolsonaro chega no final do dia. Porque ele estava onde? Ele estava produzindo a arapuca dele. Bolsonaro, no meio desse fervilhão de importância da Frente Parlamentar Evangélica, Bolsonaro vai para Israel. Ele vai para Israel se batizar. Olha só. E tem gente que diz que ele não é inteligente. Tem gente que diz que ele não pensa. No meio desse conjunto de circulação de missionários, no meio desse conjunto de discursos evangélicos contra Dilma Rousseff, a pauta moral evangelística falando alto contra Dilma Rousseff, Bolsonaro vai se batizar com o pastor Everaldo, com a família dele toda no Jordão. Olha só, nesse momento estavam falando assim, no impedimento, falando assim, nós queremos um presidente cristão, verdadeiramente cristão. E aí tem essa imagem aí, ó, dele se batizando. Aparece nesse momento. E isso vai ser usado politicamente para o Bolsonaro a partir de então. Uma série de lideranças evangélicas vão começar a perceber, a entender que Bolsonaro seria alguém escolhido por Deus nesse contexto. Escolhido por Deus nesse contexto. Então, pessoal que está escutando aqui e tudo mais, é o seguinte, não se pode falar de bolsonarismo se a gente não fala das grandes corporações religiosas, das figuras dos pastores midiáticos, dos católicos midiáticos, dos padres midiáticos, e também não posso falar de bolsonarismo se eu não falo desse time, desse tempo. Que tempo é esse? O tempo que estão circulando César Malafaia, Feliciano, Macedo, as lideranças da Universal na Frente Parlamentar Evangélica no começo de 2016, produzindo uma série de vídeos pró-impedimento de Rousseff, falando que ela era maconheira, que ela era de esquerda, que ela era guerrilheira, que ela não sabia, ela era irresponsável, ela era casada com mulher. Essas pautas vão influenciar. Bolsonaro se retira, se batiza e, no dia seguinte, pisa no parlamento para votar pelo impedimento de Dilma Rousseff, se afirmando cristão. Estamos num processo muito amplo de construção do governo Bolsonaro. Não posso falar de 2018 se eu não falo desse momento.
o governo Temer vai ser aceito, ele vai deixar de ser lido como sendo alguém do diabo, como era falado antes. Durante todo o governo Dilma, o Temer era tratado como figura do diabo, figura um vampiro, alguém do submundo da política brasileira e tudo mais. Temer começa a ser chamado de salvador, que vai fazer uma transição democrática. O Feliciano fala isso em setembro de 2016. Estamos fazendo uma transição democrática. Temer está se provando ser um verdadeiro cristão. Ora, começo do ano, Temer era um vampiro. No final do ano, ele passa a salvação da Frente Parlamentar Evangélica e do Parlamento Brasileiro. Então, Lídia, Jorge, eu não sei se eu estou sendo claro, mas os tempos que nós estamos falando de 2018 não podem ser desatrelados de 2016 e o processo de construção de Dilma. Quem fez o governo Temer? As grandes figuras foram todos indicados pela Frente Parlamentar Evangélica. Os ministros foram todos eles indicados pela Frente Parlamentar Evangélica. Então, assim, a gente não pode perder de vista esse setor. Perfeito. Bom, a gente já está chegando, né, no final dessa nossa 1 hora que passou rápida. Mas nós ainda teria uma pergunta para um desafio para esse novo momento eleitoral, que é a tal da pauta dos costumes, né, que tanto prejudicou a candidatura do Haddad lá em 2018, né, a questão do que foi produzido, né? O Fábio Pi pode voltar semana que vem, já estão perguntando aqui, porque a gente ainda teria muita coisa para falar dos desafios mesmo do combate aí de uma pauta conservadora, dessa pauta de costumes, que certamente vai voltar, né? Não sei se com a mesma força de 2018, mas ela vai voltar. Mas a gente acho que abre agora para suas considerações finais, porque, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Como alguém já sugeriu aqui, a gente vai continuar esse debate, que é perturbador, né, Jorge? É muito, Beth, porque, na verdade, eu vou até ligar um outro assunto aqui, né, que foi tentando desconstruir um outro mito, que foi a Lava Jato. E a Lava Jato trabalhou muito com essa questão do cristianismo. E foi construída, necessariamente. Então, esse tema, né, dessa pauta conservadora, Beth, que você levanta, que está em aberto, eu acho que merece um aprofundamento de modo a levar as pessoas a poderem refletir a respeito do que está se passando. Tem um gatinho bonitinho ali atrás da Beth, olha, para nos alegrar depois de uma discussão tão densa, tão densa. Então é isso. Então, Beth, eu acho que sim, porque da mesma forma que a Lava Jato, que tinha ligação também com tudo isso, né, nesse golpe contra o Brasil, né, e conseguimos, ao longo do tempo, mostrar que era uma farsa, né, esse tema também tem que ser discutido com a sociedade. E com respeito, logicamente, né, respeitando as posições das pessoas, mas tem que ser debatido. Para mim, o lavajatismo ele foi construído nas comunidades batistas e presbiterianas de Curitiba. Essa vontade de uma verdade. Lembrando que o Deltran foi aluno de escola bíblica dominical de missionários americanos. Foi versado lá. O primo do Sérgio Moro também, que é de presbiteriano de Curitiba. Então, é impossível falar de lavajatismo se eu não falo, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira. Porque o que aconteceu? Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanho, eu tenho tradição nos batistas, né? Fui professor de seminário batista durante 10 anos. E a convenção, onde eu trabalhava, mas a convenção batista, o seminário era da Convenção Batista, a convenção, ela subsidiou a viagem de Deltran Dallagnol, falando sobre aquela campanha que ele fez junto às igrejas, foi subsidiada pela Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira enviou o Deltran, no âmbito do lavajatismo, enviou ele para várias igrejas no Niterói, no Rio, em Campos, em Minas Gerais. Ele fez um grande tour pelas igrejas, explicando por que
que a Lava Jato é um processo importante e por que Lula é um corrupto. Então, o que aconteceu? Assim, eu acho, Jorge, Roberto, eu acho muito injusto o que a gente vem falando em termos assim do pentecostalismo. A gente fala quase sempre falando, o neopentecostal é o pentecostalismo que causou. Na verdade, sejamos sinceros, há uma grande substância católica conservadora e protestante tradicional nesse negócio. Batista e presbiteriano, estão na base do governo Bolsonaro, estão na base do lavajatismo, tá? Então, eu concordo completamente. E aí os batistas, a Convenção Batista Brasileira, fizeram ainda uma coisa pior, que escreveram uma cartilha de escola bíblica dominical, chamada Viva a Diferença. Qual era o interesse dessa cartilha? Essa cartilha era para combater a chamada ideologia de gênero nas crianças batistas do Brasil. Então, o Jorge, o Beth, o que a gente está vendo aqui hoje no Brasil, a gente está vendo uma imbricação entre religião e política muito direta no Brasil atual. Muito mais direta, chama muita atenção. Os atores religiosos estão atuando de forma incisiva na política oficial brasileira há algum tempo. Eu não posso deixar de dizer, a Convenção Batista Brasileira, ela vem fazendo isso há muito tempo. Eu não posso dar essas fontes, né? Mas eu tenho as fontes. Eu sei assim, que na Igreja Batista Atitude, em 2015, uma grande figura do meio batista já dizia que o futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro seria o senhor Flávio Bolsonaro. A figura mais importante no meio batista já dizia isso. No meio presbiteriano, nós temos o senhor Augusto Nicodemos, que fala a favor das armas. No meio batista presbiteriano, tem o Franco Ferreira, que escreve o livro Contra a Ideologia do Estado, que é usado e citado por Bolsonaro o tempo todo. Então, o que eu estou dizendo, gente, é que a gente tem que olhar não só para os pentecostais, que chamam atenção, tem uma série de estudos sobre um tal exotismo desse pentecostal, mas os protestantes tradicionais são uma importante chave do governo Bolsonaro dos últimos anos também no Brasil, de 2014, 2015 para cá. Então, e aí, Fábio, mas como você percebe, como você acha que deve ser uma saída para isso? Ampliar esses espaços. Cada vez mais a gente discutir religião política e sair desse universo um pouco positivista, né? Que despreza a religião. A religião é importante para o Brasil. E a religião ajuda a formar os Estados nacionais, ajuda a formar o Brasil. Se a gente não discute religião e política, outras pessoas estarão discutindo. Estamos entregando as pautas para outras pessoas que são absolutamente preocupadas com outras pautas, como, por exemplo, o aumento aumento da gasolina, aumento da comida. Essas pessoas das elites estão preocupadas em discutir religião política e, se a gente não fizer, eles vão estar tomando novamente. Então, ampliar esses espaços. Segundo elemento que eu acho importante, ampliar a nossa indústria de checagem de mensagens. Ampliar isso. Construir redes para isso. É impressionante a quantidade de mensagem que eu recebo. Eu participo dos zaps conservadores do Rio de Janeiro todinho, do estado do Rio de Janeiro todinho aqui. É impressionante a quantidade. São mais de 100 mensagens por dia. Dois dias eu tenho que apagar todos os negócios do zap, porque é muita coisa que está sendo circulada. Então, a gente tem que dar um jeito de combater isso. Como fazendo o quê? Construindo uma massa crítica. Está sendo usado. Fake news está sendo usado o tempo todo. Então, isso eu acho que para agora, eu digo 4 meses, a gente precisa ampliar nossas redes, ampliar nosso diálogo, ampliar a luta por informação diferente, complexa, né? Ampliar as indústrias de checagem, ampliar espaços democráticos, que se ouça o diferente e que não se casse o diferente. Não é o momento agora da gente dizer assim, evangélico é conservador. Não é o momento da gente dizer uma porção de coisa que a gente fala aí, justificando ou falando a priori as coisas, sem a experiência da pessoa do teu lado. Não é o momento.
Se a gente está falando em termos de política do oficial, vai acontecer agora, em novembro, outubro, a gente tem que ampliar os espaços de diálogo, não fechar os espaços de diálogo, não fechar as possibilidades de conversa. E aí eu falo também em direção ao próprio lulismo, à própria figura de Lula. Ao invés de ficar se preocupando com pautas de um ou outro tipo, se preocupe com coisas que sejam propositivas para a classe trabalhadora brasileira. Por exemplo, R$600 é importante. Estamos em pandemia ainda. O pobre não está comendo, tem que ampliar a cesta básica. A gasolina, olha, está faltando, está dando muito, muito ruim. O gás está quase igual a gasolina, deixa eu dizer. Então, assim, a gente tem que falar sobre as coisas práticas da vida. Porque, olha, gente, o bolsonarismo fez muita coisa ruim. Mas se a gente não aprender algumas coisas dele, a gente está dentro d'água. O uso das redes sociais, muito fortemente usando. O nível de engajamento do circuito do Bolsonaro nas redes sociais é impressionante. Impressionante. Temos uma indústria, um maquinário de fake news. É impressionante. Segundo elemento. Bolsonaro, quando vai falar, ele fala 3 frases diretas que vão servir para a classe trabalhadora e tudo mais. A gente tem que entender isso. A simplificação da linguagem é de um líder popular. Não vamos entrar nessa lógica de que Bolsonaro é burro, tal. A gente vai seguir perdendo a eleição. A gente vai seguir se entregando ao fascismo. Como, por exemplo, Mussolini era acusado disso por Gramsci, por não usar tantas frases. Mas quem venceu, infelizmente, foi Mussolini, não foi Gramsci. Então, assim, assim, que a história sirva para a gente didaticamente. Que a gente entenda que não subestimar quem venceu uma eleição da forma como Bolsonaro venceu. Não subestimar isso. Existe, sim, um trabalho muito densamente feito nos últimos anos do bolsonarismo, que gerou o bolsonarismo. Existe. Não podemos silenciar isso. Temos que arranjar caminhos e fazer o exercício de pensar o que foi utilizado e reutilizar, tal como eles fizeram com a esquerda o tempo todo, usando inclusive categorias da esquerda, gramscismo, eles vão usar todas as categorias aí ao seu modo. Então, pessoal que está escutando aqui, é o seguinte, estamos começando um processo que é um processo muito denso que a gente vai viver agora. Denso tal como aconteceu em 2018, que não foi simples o processo. O que a gente tem que perceber é que o que mais fala ao trabalhador, que sofre cada dia a chibatada do patrão, é que se aproximar dele, não julgar ele a priori, é fundamental para o jogo democrático. Pedagógico, na linguagem gramsciana. É pedagógico a gente se colocar a ouvir e ao diálogo. Ir no supermercado conversar, andar de Uber conversar, andar no ônibus e conversar, é fundamental. Existem muitas palavras sendo ditas, muitas reportagens sendo construídas. Se dialogar já faz parte de um processo muito interessante de conversa e de complexificar esse quadro das fake news diante das pessoas. Então, por favor, eu não acho que é hora de se furtar, não. Não é hora de se isolar, não. Lula não está tão bem assim, não, meus irmãos, minhas irmãs. Não vamos subestimar quem está na nossa frente, tá? Era praticamente o mesmo quadro que aconteceu em 2018. Era mais ou menos 50 e poucos por cento para Lula e 20 e poucos por cento para Bolsonaro. Não vamos achando que já venceu. As pesquisas estão aí, estão respaldando. Não é isso que está na nossa frente. Vamos passar por um processo muito duro eleitoral. 45 dias pesados serão eles. Então, por favor, vamos dialogar, arranjar espaços como esse, conversar e não desprezar o religioso. A religião faz parte da vida do trabalhador e da trabalhadora urbana e rural no Brasil. Elas se expressam a partir disso. Eu quero agradecer o espaço aqui. Muito obrigado, tá?
Obrigado, Fábio. Só para esclarecer um ponto, Fábio, que você falou aí, né, quando você fala que o presidente Lula não está tão bem assim, é no sentido de uma preocupação que você está manifestando, né, para não entrar achando que já está ganha a disputa. É necessário trabalhar diariamente, essa é a mensagem que o Fábio está passando, trabalhar diariamente para que o principal candidato que representa o campo popular e democrático, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possa vencer as eleições. E mais do que isso, nós temos que trabalhar para assegurar eleições limpas e democráticas. Depois, havendo uma vitória, continuarmos mobilizados para que tenha a diplomação e que possamos assegurar a posse. E depois o novo governo democrático popular para o Brasil. É isso que vai ser uma luta diária. É isso que o Fábio, com certeza, vai. A eleição é apenas um passo. Reafirmar a vitória de um governo democrático vai ser mais difícil ainda. É uma luta nossa. O bolsonarismo está aí, entre os brasileiros. Eles mostram exatamente quem é o brasileiro, o bolsonarismo. É aquela figura da ditadura militar que ressurgiu agora. O trumpismo está mais forte do que nunca nos Estados Unidos. A gente não tem que perder isso de vista. Pode ser até que consigamos derrotar Bolsonaro, mas reafirmar a democracia a partir da posse. E depois manter a democracia. Exatamente. E assegurar que você falou, Fábio, governo que possa dar aos trabalhadores condições de uma vida digna. Por favor. Fazer o Brasil soberano. Essa é a nossa luta aqui, Beth. Olha, gente, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado por nos assistiu. Obrigado. E semana que vem estamos aqui com o novo Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Tchau, gente. Valeu, muito obrigado.